Agora são 2h08. Estamos de volta já com a abertura aqui no plenário da Assembleia da reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pela deputada Andréia de Jesus. E agora a deputada Nayara Rocha está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Em 17 de março de 2025, destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Hermes Vilches Guerreiro, presidência do deputado professor Cleiton. Às 19h15, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Alencar da Silveira, professor Cleiton e Roberto Andrade. O presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores, professor Hermes, nosso homenageado, desembargador Luiz Carlos de Azevedo, presidente do Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho, procurador-geral de Justiça do Estado, e Gilberto Diniz, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas de Minas Gerais. A excelentíssima senhora Ana Luísa Pereira, defensora pública auxiliar da Defensoria Pública Geral, representando a defensora pública Raquel da Costa Dias. E os excelentíssimos senhores Alessandro Fernandes Moreira, professor e vice-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, representando a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida, desembargador Júlio César, vice-presidente corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, representando o tribunal. Desembargador Jadir Silva, presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, delegado Emílio de Oliveira e Silva, representando a Polícia Civil do Estado, e o deputado Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. A seguir, fazem uso da palavra o deputado Roberto Andrade e, após a entrega de placa, o homenageado. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo a quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Obrigada, Nayara. Com a palavra, o deputado Leleco, para as funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Presidenta, antes de mais nada, parabenizá-la pela presidência desta importante sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa de Minas, no mês das mulheres. Deputada Andréia de Jesus, com quem a gente tem a alegria de servir. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto, mensagem número 188 de 2025, encaminhando emendas ao projeto de lei número 2.967 de 2024, que cria a Agência Reguladora de Transporte do Estado de Minas Gerais, institui o Sistema de Infraestrutura de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Obrigada, deputado Leleco. A presidência passa a receber proposições, conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado doutor Jean Freire. Senhora presidente, caros colegas deputados, semana passada eu usei a tribuna dessa casa para falar sobre as nossas crianças e adolescentes que estão sendo violentadas a cada dia. Me lembro que pedi 1 minuto de silêncio pela adolescente que foi violentamente assassinada, de maneira cruel, tombada mais uma criança na cidade de Água Boa. E hoje, caros colegas deputados, eu quero pedir 1 minuto de silêncio pelo menino Gabriel Santos Miranda, de apenas 9 anos, que foi assassinado pelo próprio pai, na cidade de Itamarandiba, no dia 14, deputado Leleco. Um crime que chocou toda a cidade, o Estado, esse país,
Um crime que não iniciou nessa semana que se passou. Iniciou desde 2022, quando a mãe da criança fez boletim de ocorrência contra o pai por violência contra a mulher. O pai ameaçando a vida do próprio filho se a esposa não retornasse o relacionamento com ele. Então, a cada dia estão tirando o chão de nossas crianças. Essa semana eu vi um relato da tia da criança, que dizia que passou a semana inteira mostrando áudios do pai ameaçando toda a família, ameaçando matar o menino Gabriel, se a mãe não retornasse o relacionamento. E, pelo relato da tia, as providências não foram tomadas. Também estou encaminhando requerimento e que quero apoio de todos os deputados, a Secretaria de Justiça, para que providências sejam tomadas em relação a esse caso. Eu peço 1 minuto de silêncio pelo garoto Gabriel Santos Miranda, de apenas 9 anos. É regimental, concedo 1 minuto de silêncio. Muito obrigado, colegas deputados. Com a palavra, o deputado Carlos Henrique. Deputado Carlos Henrique. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Elismar Prado. Deputado Elismar Prado. Como membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia de Minas, quero registrar hoje uma data muito importante para nós, que lutamos em defesa das pessoas com deficiência. Nós estamos na semana de conscientização sobre a síndrome de Down e no próximo dia 21 de março será o Dia Mundial e também Nacional da Síndrome de Down. Então, são 300 mil pessoas no Brasil com a síndrome de Down. Felizmente, a expectativa de vida deles tem aumentado cada vez mais, apesar do preconceito, das dificuldades, das imensas barreiras enfrentadas, mas ao longo dos últimos anos, obtivemos conquistas importantes e a gente precisa avançar nessas conquistas e na derrubada dessas barreiras existentes, E a conscientização, respeito e a inclusão são as ferramentas mais importantes para combater o capacitismo, ou seja, o preconceito. Inclusive, quero destacar a todos que em 2017 fui autor aqui nessa casa de um requerimento à mesa da Assembleia, pedindo que a Casa Assembleia fizesse aí contrato com a PAI para a inclusão de profissionais e de pessoas com deficiência intelectual para o serviço de apoio administrativo aqui da casa. E hoje é uma realidade. Esses jovens atendidos pelas APAES
hoje fazem parte da equipe de colaboradores terceirizados da Assembleia de Minas. Uma conquista muito importante, da qual me orgulho muito, né? Foi um avanço importante. E nós estamos trabalhando, inclusive, junto com o deputado federal Wellington Prado, que, além de ser o presidente e fundador, né, da primeira Comissão de Combate ao Câncer, também foi eleito presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília, né? E estamos trabalhando em conjunto para ampliar a qualidade de vida, a autonomia, né, das pessoas com síndrome de Down, que enfrentam, como eu disse, muitas barreiras em todas as áreas, né, no acesso à educação, ao mercado de trabalho, à saúde, aos espaços de convívio social. E, em parceria com o deputado Wellington Prado, para enfrentar essas dificuldades, nós já colocamos muitos recursos através das nossas emendas. Até o momento, foram mais de 6 milhões que nós investimos nas APAES, né, através das nossas emendas parlamentares. E esses investimentos, de fato, transformaram a vida de muitas famílias. Fizemos inovações nos tratamentos, construímos salas multissensoriais, piscinas, tanto para a reabilitação, né, bem como também para a prática esportiva, participação em campeonatos. Fizemos a construção do parque multissensorial, lá na cidade de Patrocínio. Fizemos o parque multissensorial também em Unai. Em Monte Carmelo, estamos construindo o Centro de Reabilitação Auditiva, que será referência para toda aquela micro-região. Em Uberlândia, por exemplo, em parceria com o deputado Wellington Prado, nós vamos construir, e será realmente marcante e histórico, nós vamos construir o maior centro de reabilitação, mais moderno que o Sara Kubitschek, lá de Brasília, né, com alta tecnologia, construção, inclusive, de órteses, de próteses, né, a fábrica que estará também presente nesse centro de reabilitação, e vai atender toda a região. Será um grande centro, todos os recursos já estão garantidos, um investimento realmente importantíssimo, em parceria com o deputado Wellington Prado, que tem feito um trabalho extraordinário na defesa da pessoa com deficiência. Inclusive, ele foi o relator da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Síndrome de Down, conseguiu aprovar, após 5 anos de tramitação, o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Apoio às APAES, né, que prevê, vejam só a importância dessa iniciativa do deputado Wellington Prado, né, esse Fundo Nacional de Apoio às APAES, prevê repasses da Loteria da Caixa no percentual de 0,5% dos prêmios arrecadados da Mega Sena. Então, uma conquista extraordinária, garantindo orçamento, garantindo financiamento para todas as APAES do Brasil, através da ação do deputado federal Wellington Prado. Em Minas, temos 432 APAES, que cobrem aí mais de 81% dos habitantes de todo o Estado, e essas APAES foram pioneiras, né? As APAES mineiras foram pioneiras em várias iniciativas, e há mais de 20 anos constituem a maior rede apaiana de todo o Brasil. Então, eu acho importante registrar essa data, inclusive, não só a semana de conscientização sobre a síndrome de Down, bem como também o dia 21 de março, que é o Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down, destacando a importância de combater o capacitismo, o preconceito, de vencer barreiras, obstáculos, e colocando os investimentos que nós fizemos em apoio às pessoas com deficiência e a nossa atuação junto à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência nessa casa. E eu quero repetir aqui, porque é muito importante, né, que o deputado Wellington Prado também é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília, relatou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Síndrome de Down e aprovou, após 5 anos de tramitação, uma grande luta, uma grande jornada, aprovou o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Apoio às APAES. Isso é revolucionário, que garante financiamento, orçamento público para todas as APAES do Brasil, prevendo os repasses daquilo que é arrecadado pela Loteria da Caixa, num percentual de 0,5%. Então, foi uma conquista muito, mas muito importante,
juntamente com o nosso mandato, e a gente ressalta aqui também essa ação que hoje a Assembleia de Minas, a nossa casa, através de um pedido de minha autoria, incluiu os atendidos da APAI aqui no nosso quadro, né, de colaboradores no apoio administrativo. Eles estão entre nós, ajudando e fazendo o trabalho com muita capacidade e com muita competência. Parabéns a todos eles e viva aí a semana de conscientização sobre a síndrome de Down. E o maior remédio, né, contra o preconceito é a conscientização, inclusão, né? São as ferramentas importantes para a gente combater ainda esses preconceitos que insistem na nossa sociedade. É isso, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, hoje nós tivemos uma audiência pública para tratar do cumprimento da Lei 24.260. E eu volto à tribuna exatamente para repercutir a audiência pública, que durou de 9h30 da manhã a 13h30. Foram 4 horas de audiência pública. Reunimos todos os sindicatos e associações da segurança pública para cobrar do governo o cumprimento da lei. E o que a lei diz, senhora presidente? A Lei 24.260, de 26/12/2022, votada por nós aqui, deputados e deputadas, diz o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, que é uma lei de minha autoria. Artigo 1º. O Poder Executivo divulgará, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, relativo ao exercício anterior. Parágrafo 2º. As informações a que se refere o caput serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia do mês de janeiro de cada ano, por meio de comunicação oficial. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, e o que acontece? O governo vem descumprindo essa lei. Descumpriu em 2023, 24 e 25, porque a lei é do dia 26/12/2022, foi sancionada em 26 de dezembro de 2022. Por 3 anos consecutivos, o Executivo não oficia a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apenas, deputado Betão, para dizer qual foi o IPCA do ano anterior, mais nada. E o secretário de Fazenda, pela segunda vez, vem até a Assembleia e disse textualmente, com a maior cara de pau: deputado, e eu insisti no secretário, o senhor vai cumprir a lei? Porque se o senhor está aqui para uma audiência pública, onde nós chamamos o secretário de governo, de planejamento, de gestão e de fazenda, é o senhor que está representando o governo. Por que o senhor não vai cumprir a lei? E aí, deputado Caporeso, meu colega que lá esteve também na audiência pública, o secretário simplesmente me veio com a seguinte saída: não, deputado, porque ainda vou estudar ainda. Eu falei, como é que é, secretário? O senhor vai estudar? Espera aí, eu vou ler de novo para o senhor. Olha, o governo tem que oficiar a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia até o último dia útil de janeiro desse ano. O governo não oficiou em 2023, não oficiou em 2024 e não oficiou em 2025.
Secretário, o senhor vai cumprir a lei? Não, deputado, eu vou estudar a forma que nós vamos fazer, porque o governo não tem condição de dar a recomposição da pena inflacionária. Secretário, eu não pedi o senhor para anunciar quando que o governo vai fazer a recomposição da pena inflacionária. Eu estou pedindo ao senhor para que o senhor responda objetivamente por que o governo não oficiou a comissão de fiscalização dizendo qual foi o IPCA do ano passado. E o secretário insistia em tentar escorregar de uma resposta objetiva, até então que o deputado Gustavo Valadares pediu para que o secretário se comprometesse a levar o assunto para uma reunião da COFIN na quinta-feira da semana que vem, para depois responder. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto, senhora presidente, à tribuna desta casa? Porque o recado que eu preciso dar aqui é ao governador Romeu Zema, ao seu vice Matheus Simões, ao líder de governo, deputado João Magalhães, ao secretário Marcelo Aro. Olha, e fazer um apelo ao presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite. Senhor presidente Tadeu Martins Leite, a Assembleia não pode continuar sendo desrespeitada da forma que ela vem sendo desrespeitada pelo governo do Estado. A única forma que eu tenho, deputado Mauro Tramonte, de pressionar o governo é obstruir os projetos do governo, é obstruir a pauta. Então, nós vamos aguardar que o secretário vai fazer um estudo de como responder algo de uma lei de 2 artigos. 2 artigos. E a lei determina que o Poder Executivo comunique à Assembleia. Deputado João Magalhães, foi muito bom Vossa Excelência ter chegado aqui na entrada do plenário. Eu disse, lá na Comissão de Segurança Pública hoje, o secretário esteve lá, foi tratado com devida deferência e o devido respeito. Mas eu quero deixar isso aqui consignado na presença de Vossa Excelência. Se o governo não responder à lei, eu passo a obstruir toda e qualquer matéria do Poder Executivo aqui no plenário. Então eu estou dizendo para Vossa Excelência que Vossa Excelência fará a reunião do Colégio de Líderes com o presidente Tadeu Martins Leite. Eu estarei aqui obstruindo e faço um apelo ao colega deputado Caporeso, que se una comigo e nós vamos convidar os colegas do PL para também obstruir. Nós não podemos aceitar que a Assembleia seja feita de palhaça, de um poder que não exerce o seu poder fiscalizador dos atos do Poder Executivo, nem mesmo no cumprimento de uma lei. Então, o apelo que eu faço aqui ao presidente Tadeu Martins Leite. Eu não abro mão de usar o regimento para fazer obstrução aos projetos do governo. Concedo a parte ao colega deputado Caporeso. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues. O seu trabalho em defesa da segurança pública é um trabalho lendário. Já te falei que já votei em Vossa Excelência e não perdi o meu voto, tá? Hoje, para mim, é motivo de honra ombrear ao teu lado nessa importante luta, nessa importante pauta da defesa da segurança pública. Isso aqui não é sindicalismo, isso aqui não é mero classismo ou alguma coisa desse tipo. Isso aqui é lutar pelos interesses do povo mineiro, que está sendo massacrado pela criminalidade, com um número gritante de aumento de todos os crimes violentos, com o crime organizado crescendo assustadoramente de uma maneira nunca antes vista no estado de Minas Gerais. E isso se deve ao descaso do atual governo para com a segurança pública. Então, quero aqui, nesse momento, assumir publicamente o meu compromisso de atender ao seu pedido, deputado Sargento Rodrigues. Pode contar comigo e a segurança pública pode contar comigo para o bem do povo mineiro, que não pode mais ser vitimado pelo crime. Força e honra. Agradeço a Vossa Excelência, e é bom que o deputado João Magalhães saiba que a nossa obstrução ocorrerá em face da falta de respeito do Executivo para com a Assembleia. O que o secretário deveria ter feito era chegar aqui na Assembleia,
protocolar o ofício aqui no protocolo oficial da Assembleia, dizendo: estamos respondendo à Lei 24.260 e cumprindo a nossa parte. Pronto. A audiência pública, deputado Caporez, ia se resumir em pouco tempo, porque ele estaria cumprindo o propósito da audiência pública. Nós não aceitaremos. E ele teve a cara de pau, deputado Caporez, dizer o seguinte: olha, deputado, se eu cumprir a lei e oficiar falando qual que é a inflação, o governo vai ficar na situação difícil, porque o servidor vai cobrar. Quer dizer, ele não quer cumprir a lei porque o servidor vai cobrar o direito dele, que é a inflação prevista lá na Constituição da República, no seu artigo 37, inciso 10, que diz textualmente: é assegurada a revisão geral anual. O secretário, deputado Elismar Prado, disse claramente na comissão: eu não vou cumprir a lei, porque se eu oficiar a Assembleia dizendo qual foi o índice da inflação do ano anterior, o servidor vai cobrar. Olha, tenha santa paciência. Dizer que em audiência pública que não vai cumprir a lei, isso é uma afronta ao Poder Legislativo, isso diminui a capacidade de fiscalização do Poder Legislativo, e a única resposta que eu tenho é dizer claramente ao presidente Tadeu Martins Leite: eu farei obstrução em todas as matérias do Poder Executivo, até que o governador entenda e passe a respeitar a Assembleia. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputado Caporez. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Dizem que a sensação térmica histórica no Rio de Janeiro aconteceu este domingo, temperatura de 62,3 graus. Mas eu acredito que muito mais alta estava a temperatura em Copacabana, neste sábado, às 10 horas da manhã, quando diversos patriotas se uniram, sob a liderança do presidente Jair Messias Bolsonaro, para pedir a anistia humanitária para os presos políticos do 8 de janeiro. A anistia essa que eu acredito que o Congresso Nacional, graças à grande articulação política feita pelo presidente Bolsonaro, está pronto para atender ao clamor da sociedade brasileira, que foi às ruas. 500 mil de pessoas em Copacabana. Um número realmente significativo e que mostra a força da direita nesse país. E o lado de lá? Como é que fica o lado do Lula? Eu tenho que lembrar que no ano passado, no 1º de maio, houve uma grande articulação política dos petistas, comunistas, esquerdistas, para tentar fazer dessa data uma data marcante para o Lula. E o que aconteceu? Um vexame, menos de 2 mil pessoas, que serviu para um vexame ainda maior, quando o descondenado chamou a atenção do ministro Márcio Macedo. Inesquecível, o fracasso deles é inesquecível. Assim como é também, como esquecer a data de 5 de abril de 2018, quando a prisão do Lula foi decretada, e uma frente sindical fez uma união de manifestantes na sede dos metalúrgicos. Quantidade de pessoas que lá estavam? 500 pessoas. Para a prisão do Lula, 500 pessoas. Detalhe, conforme matérias do jornal o Globo, do UOL e de tantos outros, no local havia cerveja, carne e carvão. Eu não sei se eles estavam lamentando a prisão, lamentando a prisão do Lula ou comemorando ela. O que eu sei é o seguinte: não queiram prender o presidente Jair Bolsonaro para fazer um comparativo, porque vocês vão se dar mal. Esse comparativo certamente será colossal, porque o Brasil vai parar se vocês tiverem a ousadia de fazer tamanho absurdo contra um homem inocente. E a gente sabe que querem o presidente Bolsonaro morto, porque quem enfiou uma faca na barriga dele foi um ex-militante do PSOL, que foi filiado ao PSOL por 7 anos. E nós vamos repetir esse fato quantas vezes for necessário, para saber que é nesse governo do falso amor que saem terroristas que cometem tentativa de homicídio. E eu acho importante lembrar
o que está acontecendo com o deputado Eduardo Bolsonaro, que acaba de dar uma declaração que vai permanecer nos Estados Unidos, diante do que o ministro Alexandre de Moraes fez, pedindo o seu passaporte para o PGR. O PGR, pelo prazo legal, deveria ter dado a resposta em 5 dias. Já se passaram mais de 15. E ele não respondeu. Está totalmente claro que existe um esquema para tentar prender o deputado Eduardo Bolsonaro, mantendo no Brasil para não fazer o trabalho de articulação política internacional. Inclusive, ele que já tinha o seu nome indicado para a Comissão de Relações Exteriores. Sabe o que é interessante? A esquerda é tão suja, é tão hipócrita, é tão cara de pau, que eles se esquecem, por exemplo, que quem já ocupou essa presidência da Comissão de Relações Exteriores foi Gil Moraes, ex-deputada federal por Minas Gerais, que tinha sido presa na época do regime militar e que foi anistiada. Também ocupou esse cargo de presidência o esquerdista Aloysio Nunes, que foi senador e motorista de ninguém mais, ninguém menos do que o terrorista Carlos Marighella. Mas, para a esquerda nessa época, estava tudo normal. 2 anistiados, mas agora a esquerda é contra a anistia. Por quê? Porque eles são contra o Brasil. E está feio, né, gente? Está feio você pensar em um governo que assumiu do presidente Jair Bolsonaro o Brasil com uma inflação de menos 0,5% ao ano, e que agora, no início do 3º ano de governo, já entrega uma inflação que está levando o pobre nesse país a passar fome, inflação de 8,2% ao ano. Realmente, o Lula é o pai dos pobres, tanto que está aí multiplicando a pobreza, tá? Todos os alimentos estão mais caros, carne, café, óleo de soja, arroz, está tudo mais caro. Então, uma voz foi levantada na manifestação em Copacabana que faz todo o sentido do mundo. Com Lula, tudo ficou mais caro. Volta, Bolsonaro. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputado Cristiano da Silveira. Cristiano Presidente, Silveira. Perdão, antes da fala era um minuto de silêncio. Gostaria. Pode. Estou solicitando. Solicitando um minuto de silêncio. É questão de ordem? Questão de ordem, perdão. Com a questão de ordem, deputado Leleco. Presidenta, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse conceder um minuto de silêncio em razão do passamento, do falecimento do senhor Antônio Pessoa, aos 107 anos, da comunidade de Passagem de Mariana, com quem convivi, inclusive com seu filho, Geraldo Pessoa, músico. Aliás, Passagem de Mariana é referência da banda São Sebastião, é referência da banda Santa Cecília, todos os familiares e todo mundo ali é músico. Esta homenagem do plenário ao senhor Antônio Pessoa, que faleceu aos 107 anos, pela sua dedicação e compromisso com a banda São Sebastião, com as gerações, com a história, e para que nós possamos também lembrar que a memória das pessoas é para nós razão de trazer ao plenário as palavras que são, para os cristãos que acreditam na ressurreição, para aqueles que não acreditam, um testemunho forte de vida. Por esta razão, solicito este minuto de silêncio. É regimental, concedo um minuto de silêncio.
Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, senhora presidenta, nobres colegas, público que nos acompanha. Ó, gente, desculpa, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. É porque o colega deputado subiu aqui na tribuna agora há pouco, aí falou que o evento do Bolsonaro tinha sido um sucesso, que tinha tido 500 mil pessoas. Ai, meu Deus do céu. O trem flopou. Estava falando, deputado, desculpa, gente, que eu estava esperando 1 milhão de pessoas. A estimativa foi de 18 mil pessoas, ou um pouco mais. Aí diz que a polícia do Rio de Janeiro, do Cláudio Crasso, que é deles, né, deu uma inflacionada para falar que tinha lá umas 400 mil pessoas, mas, olha, aquilo foi um velório, um velório político, acabou de enterrar e velar a tese da anistia. Olha, gente, vou conversar sério aqui. Vou me recompor, deputado Jean. Olha, eles tentaram fazer um ato para poder dizer que tinha apoio popular pela anistia contra os criminosos. Aquela turma que foi quebrar Brasília, que fez cocô, que roubou, quebrou patrimônio, aquela turma que agrediu policiais, aquela turma que atentou contra a democracia, que não aceitou o resultado das eleições, né? E aí, eles tentam dizer que eram um monte de velhinhas, senhorinhas, com a Bíblia na mão, rezando, né? As imagens estão lá para todo mundo ver, o nível, né, de oração que estava sendo feito naquele dia, né? Criminosos. E aí tentaram fazer aí um ato, né, companheiro? Fazer um ato para poder salvar o tempo. Falar, olha, o povo está com o Bolsonaro, vamos mandar um recado para o Congresso, vamos mandar um recado para o Judiciário. Olha, vou te dizer o que aconteceu, deputado Leleco. Recado que eles mandaram. Para quem já era contra a anistia, tem mais certeza que tem que ser contra. Para quem estava em dúvida, agora acha que tem que ser contra, que não tem apoio popular. E até quem estava pensando em aprovar essa tal da anistia, deve estar dizendo, nossa, que furada que eu vou entrar se eu aprovar um negócio desse. Que furada. Olha, lá no interior, São João del Rei, nós falamos assim, você não pode passar recibo, né? Passar um recibão de que a tese está fraca. Aí, o deputado subiu aqui para poder criar toda uma história aqui, defesa de um grande ato. Ó, gente, o Silas Malafaia estava lá. O Silas Malafaia, aquele pastor, eu nunca vi isso, um pastor de extrema-direita, porque ele apoia um cara que fala que defende a ditadura, que acha que a ditadura matou foi pouco, que é defensor da tortura, né? E um cara que é pastor entende que é cristão, e Cristo foi torturado. Então, aquela coisa da dissonância cognitiva que eu falo que a direita tem, como eu posso dizer que eu sou cristão e Cristo foi torturado e apoio um cara que defende a ditadura? Não combina. O Lé com o Cré não bate. Então, bem, mas aí o Malafaia pegou, gravou um vídeo que eu estava assistindo aqui, aí ele começa explicando, Leleco, igual o colega deputado estava tentando explicar, não, mas é porque o ato e tudo mais. Mas, olha, eu falei com o presidente Bolsonaro, falei, presidente, não vamos fazer esse ato no Rio de Janeiro, não. Fala, pô, tá na internet, pô, entra aí. Não vamos fazer esse ato no Rio de Janeiro, não. Você sabe por quê, presidente? No domingo, o carioca dorme até tarde. A explicação que ele tem do ato está esvaziado. Ô, gente, não, mas essa... Não tem jeito, não tem jeito. O Malafaia explicando que não podia fazer um domingo, quem sabe vamos fazer em São Paulo, porque o carioca dorme até tarde, a turma vai para a praia. Ou seja, gente, não sou eu, Cristiano, que está falando, não adianta o deputado vir cá e falar 500 mil, o povo tem... O Malafaia, aliado do Bolsonaro, que lá estava e ajudou a organizar, a mobilizar, falou, flopou, acabou, não tem mais. Agora, o motivo não é esse, não é porque carioca dorme demais e porque a turma está vindo para a praia, não. O motivo é que não tem mais o cartãozinho corporativo. Esse sim fazia o milagre da multiplicação, né?
Está lá os dados, todo mundo já sabe. O cartãozinho, as motociata, e pagava tudo ali no cartãozinho corporativo. Tinha coisa cara ali, Leleco. Coisa cara, moto, né? Aluguel de moto, compra de moto, uma confusão danada do negócio. Uai, vocês não sabiam disso, não? Ô, gente, vocês têm que dar uma pesquisada, o trem está lá nos autos, aí. Então, não tem mais o cartãozinho mágico, cartãozinho do Perim-Pim-Pim, né, que faz a mágica da multiplicação, e sem cartão corporativo, acabou, amigo. A paixão e o amor acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. É isso que aconteceu com a base bolsonarista, entendeu? Então, olha só, a situação deles é dramática. Dramática. Aí o colega deputado falou assim, porque a deputada João Moraes, que foi presa na época da ditadura, que não sei quem que foi preso na época da ditadura, teve anistia. É claro que teve anistia. É claro, óbvio. Quem lutou para esse país voltar a ter democracia, quem foi torturado, quem brigou para que a gente voltasse a ter soberania, sim, tem que ser anistiado. Agora, vagabundo, criminoso, destruidor do patrimônio, quem atenta contra a democracia, é chilindró, é cana, é cadeia e tem que ficar lá um tempinho bacana para refletir sobre as bobagens que fez na vida. Há uma diferença muito grande entre aqueles que lutaram e deram sua vida para esse país poder voltar a ter democracia, para aqueles que deram a sua vida para deputado da direita subir nessa tribuna e dizer a bobagem que quer dizer, e para a gente subir aqui e fazer o contraponto que nós queremos fazer, sem que ninguém seja tolhido, sem que eu possa dizer que eu sou contra o regime militar, que eu discordo da ditadura, que esse país não pode voltar a ser governado por militares, sem ter meia dúzia ali na porta me esperando para me torturar e me levar, e para nunca mais voltar, como aconteceu com o caso, né, de Rubens Paiva, entre outros, que o filme Ainda Estou Aqui lhe mostra. Para aqueles que lutaram contra a ditadura e nos ajudaram a receber a democracia essa que permite a todos nós, de direita e de esquerda, sermos eleitos, votados e votarmos, o meu mais profundo reconhecimento. Eu nasci em 78, não lutei contra a ditadura. Não tinha idade ainda, Betão. Mas sou um grande admirador daqueles que lutaram. Porque se eles não tivessem feito isso, talvez aqui hoje eu não estaria tendo a condição de exercer um mandato com mais de 90 mil votos eleito pelo povo. A quem lutou, entregou a vida, foi torturado, merece sim anistia. Comparar os heróis da democracia do nosso país aos baderneiros, aos golpistas, aqueles que tentaram pôr bomba em rodoviária, aqueles que tentaram pôr bomba lá no Supremo, aqueles que tentaram lá naquele fatídico 8 de janeiro, tentaram invadir a sede dos poderes, cadeia. Democracia é um bem valioso da sociedade brasileira, não pertence a ninguém. Cadeia. Tem que ficar lá quietinho, pagar pelo que fez. E eu acho engraçado esse povo pedindo anistia, porque eu fiquei pensando assim, hein, Betão? Raciocina comigo. Você está respondendo uma acusação. O que você vai fazer? Se defender, não vai? Bom, se você não perde na primeira instância, você vai recorrer, segunda instância, última instância. Se, ao final disso tudo, você entender que a sua condenação, ao percorrer esse processo, ela ainda é injusta, você vai discutir anistia. Agora, você discutir anistia sem sequer ter julgamento, é sinal que você está confessando crime. Porque você nem sequer se deu o trabalho de fazer a sua defesa. Réus confesso. Quem pede anistia antes do julgamento, sem apresentar a própria defesa, é réu confesso. Não é? Réu confesso. Então, não tem esse papo. Tem que ter anistia, não, porque tudo réu confesso. Bobagem. Mas que flopou, flopou. Eu tenho aqui, gente, outras coisas que eu trouxe para a gente conversar, que é o seguinte. Nós acabamos de vir no Tribunal de Contas do Estado, apresentamos ao presidente Durval e agora o presidente em exercício, também ao conselheiro Licuber, a denúncia contra essa venda das 4 hidrelétricas da CEMIG. Sim, é o presidente em exercício agora, o Agostinho, né? O presidente Durval e o conselheiro. A denúncia várias denúncias, inclusive, né? De hospital, outras denúncias. Mas eu quero dar ênfase nessa, porque essa denúncia ela é grave, gente. O que a Constituição do Estado de Minas Gerais diz? Para você privatizar a empresa pública, como a CEMIG, por exemplo, tem que ter aprovação legislativa, tem que ter referendo popular. E o governo simplesmente está utilizando desse expediente, está adotando medida de tentar vender as 4 hidrelétricas, sem ao menos passar aqui pelo parlamento, sem discutir, sem cumprir o que está na Constituição.
E aí eles gostam de dizer o seguinte, não, mas é venda de ativos, não é necessariamente da empresa. Ora, entendo eu que o ativo ele compõe um conjunto do patrimônio da estatal. Na Constituição não está escrito que você precisa de aprovação legislativa para poder aprovar a alienação, por exemplo, do prédio da CEMIG. Não é isso? Quando você fala do patrimônio da empresa, da estatal, do patrimônio público, ele é o conjunto dos seus ativos, dos seus bens móveis e imóveis, das suas ações e de tudo mais, seus contratos e tudo mais. Então, vou fazer aqui uma analogia para entender. Imagina que a CEMIG é um carro. Aí fala o seguinte, você não pode vender o carro se não tiver aprovação dos deputados e nem do povo, o povo que é dono da CEMIG. Você tem que perguntar ao povo se ele autoriza você vender. E aí o cara está assim, não, mas vou fazer o seguinte, eu não vou vender então um carro, não. Posso vender as rodas? Posso vender o capô? Posso vender os para-brisa? E aí vai fatiando o patrimônio, como disser o seguinte, a CEMIG eu não estou, mas tudo aquilo que compõe o seu capital, os seus ativos, vai sendo fatiado. Então, eu entendo que o Tribunal de Contas tem elementos robustos que nosso bloco acabou de entregar, para poder dizer para o governo, olha, pode não, tem que obedecer à lei, tem que cumprir o que está na lei. Então, eu quero dizer que nós estivemos lá no tribunal, apresentamos a nossa denúncia e tenho certeza que o tribunal vai cumprir aí esse papel importante. Outra coisa que eu queria trazer aqui, viu, gente? Olha, nós vamos iniciar aqui uma discussão dos vetos do governador. Nós apresentamos emendas ao PPAG e à lei orçamentária, e o governador vetou algumas propostas que nós apresentamos. Eu vou citar algumas aqui para os colegas entenderem. Lembra que nós, todos aqui, nós aprovamos uma emenda nossa que previa a criação de centros regionais para atendimento aos autistas? Lembra que nós aprovamos o Plano Estadual de Atendimento Autista, que prevê a existência e a criação desses centros, e foi sancionado pelo governo? Ora, se eu tenho uma lei que já está sancionada em vigor, que prevê a criação de centros regionais para atender o autista, por que nós não vamos colocar no PPAG e no orçamento a previsão orçamentária para instituir a política que a lei prevê? Pois bem, o governo, para mostrar que não tem compromisso nenhum com a inclusão, com as pessoas com deficiência, com os autistas, mais uma vez veta uma proposta que tenta avançar na descentralização, no atendimento, no cuidado dos nossos autistas. E aí eu vou fazer um apelo, e já vou começar a campanha agora, pela derrubada do veto. Me lembro que emenda parecida apresentamos no passado, e aqui foi 68-0, os deputados votaram pela derrubada da emenda. E vamos agora pedir aos colegas deputados que têm compromisso com a causa para que possamos derrubar esses vetos também. Outra emenda que nós apresentamos, possibilidade de criação dos cursos de fono e de terapia ocupacional, na UENG e também na Unimontes, que inclusive tem curso de medicina, tem curso já de fisioterapia, ou seja, já tem uma estrutura docente ali do qual você pode estar se apropriando para criar o curso, você não vai criar nem novas despesas, ou pouca coisa. O que o governo fez? Vetou. Qual que é o problema? Você só tem 2 cursos públicos de terapia ocupacional em Minas Gerais, na UFMG e na Universidade do Triângulo. Se a gente não ampliar a oferta desses profissionais, os municípios continuarão tendo dificuldade de contratar. Eu converso com o prefeito de cidade pequena, falo, prefeito, contrato terapeuta ocupacional fono. Deputado, eu não acho, se você tiver, manda o currículo que amanhã está contratado. Então, o Estado tem que cuidar disso, dessa formação. O mesmo pedido de solicitação vou fazer para o governo federal, para o Ministério da Educação, para o Camilo. Não é porque e para o governo federal. Vou pedir também, vou dizer que tem que ser criado os cursos. Mas eu sou deputado estadual. Eu legislo aqui no estado de Minas Gerais. E temos que derrubar esse veto também do governador. Né, deputada Chiara? Imagina as mães que precisam de tratamento, terapia ocupacional, fono para os seus filhos. A gente não busca esses profissionais. Vamos formar esses profissionais. Outra questão. E aí para as colegas deputadas mulheres. Minas Gerais é o estado com o maior índice de violência contra as mulheres. Minas Gerais é o estado campeão em feminicídio. Essa semana, deputadas, 2 casos muito impactantes, de uma mulher biomédica que estava atendendo uma pessoa no seu consultório, o ex-companheiro entrou lá, meteu o canivete dela, assassinou a companheira enquanto ela estava trabalhando, tentou ser socorrida pela cliente. Outro caso, a menina foi cobrada um colega de trabalho, R$400 que estava devendo para ela, que ela ganhava pouco, passando aperto, foi cobrar o cara não gostou, foi lá, estrangulou a menina, arrumou outro colega, fez um buraco, enterrou e concretou. Agora, essa semana, o que nós estamos propondo? Claro, um conjunto de ações, mas, entre outras coisas, uma bolsa transitória para a mulher vítima da violência. Porque uma das coisas que coloca a mulher no ambiente da agressão é dividir o mesmo teto e ser dependente econômico do agressor. Aí ela tem um menino pequeno, Leleco, ela não consegue sair porque a família às vezes não quer receber ela de volta, não tem rede de apoio, não tem para onde ir.
e aí a vida toda ele não conseguiu uma qualificação profissional, uma formação, e aí o Estado tem que pegar ela, tirar do ambiente da agressão e ajudá-la a ser reinserida, senão você não rompe o ciclo da agressão. O que nós temos que fazer? Pega a companheira, dá o auxílio para ela, 6 meses, vão dar qualificação profissional, prioriza ela nas agências de empregabilidade, Cine e tudo mais, e aí sim rompe o ciclo da violência, e aí sim inicia um novo processo de uma nova vida para essa mulher e para essa família. Leleco, deixa eu te contar um negócio, eu fiz uma conta por alto, a condição das mulheres, que eu analisei do ano passado, os dados, tirando, lamentavelmente, as mais de 160 que morreram pelo feminicídio, você tem mais 248 em condição de ameaça de feminicídio. Se você pegar 248 mulheres, multiplicar por um salário mínimo durante 6 meses, não dá mais que 2.200.000, Betão, por ano. Isso não é nem 1/3 do que o Zema vai gastar com camarão, contrafilé, jantar requintado, que o orçamento é mais de 7 milhões. Vou repetir. Será que as companheiras deputadas acham que é mais justo ter mais de 7 milhões no orçamento para camarão, para canapé, para requinte de buffet, e não é justo mixaria de 2.200.000 para a Bolsa Transitória para as mulheres? Vamos pensar sobre isso. Chamo os colegas a essa reflexão. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Presidenta, eu já chamei a atenção várias vezes aqui no plenário, inclusive da tribuna, me dirigindo ao presidente desta casa, né, agora me dirigindo à senhora como presidenta, que não é possível mais que deputados, deputadas subam naquela tribuna e falem mentiras uma atrás da outra, como foi feito pelo deputado que antecedeu Cristiano Silveira. E isso, depois ele se utiliza das imagens que são públicas da TV, Assembleia, para colocar, para fazer a sua lacração, né, para colocar nas redes sociais, né. E aquela bolha, né, que o acompanha não consegue assistir, por exemplo, a resposta do deputado Cristiano Silveira. Porque eu conheço bem aquela parte ali do Rio de Janeiro, Copacabana, ali teve 3 quadras ocupadas, 18.600, segundo um dado, 48.000, segundo a Datafolha, flopou aquele carnaval, né, que nem é carnaval, é um velório, né, que já admitindo que ele vai ser preso, né, o coisa ruim, o Bolsonaro, então, flopou. É assim mesmo, gente. Tem determinadas manifestações que fazem de um lado ou de outro que não dá certo, né, por diversas razões. Né. Ontem foi uma desses eventos que flopou. Né. Lá em Juiz de Fora, deputado Leleco, esperavam 20.000 pessoas na praça, onde tradicionalmente se reúnem, né, os da direita, né, e deu 80 pessoas compareceram, né, 80, não tinha nem jeito para segurar a bandeira. Né. Então, isso foi geral no Brasil, né, porque essas pessoas estão acordando, né, estão se desvencilhando daquilo que tem de mais ruim nesse país. Então, presidente, eu estou chamando a atenção dessa situação, porque corriqueiramente vai lá um deputado, fala mentira à vontade, né, inventa dados e pronto, e acabou. Então, nós temos que criar uma regra aqui na Assembleia de como que vai ser essa utilização da TV Assembleia, né, por parte dos deputados e deputadas. Obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Chiara. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Não era a minha pauta, mas faço questão de responder o deputado que me antecedeu. Há muitos anos que eu não vejo algum evento do presidente em exercício com muitas pessoas. É sempre flopado, é sempre com ninguém, e os que vão são sempre condicionados, são sempre pagos para estar. E estão falando aí de mentiras, eu quero perguntar para o deputado se a regra vai valer para todo mundo. Porque o presidente da República fala que ele é contra o aborto, mas por várias e várias vezes os seus ministros quiseram aprovar o aborto. O presidente da República
falou por várias vezes que, que a população teria picanha e cervejinha. Sequer consegue comprar um ovo, porque tudo subiu, o preço de tudo está caro. O presidente da República fala que respeita mulheres, mas acabou de dizer que colocou uma no cargo porque ela é linda. E assim sucessivamente. Ele mente, mente, mente e mente. E engana a população. Mas a população acordou. Não tem por onde eu passe que as pessoas não falem que estão extremamente decepcionadas com todas as atitudes do governo Lula. Seja de respeito, seja na área da economia, seja na área da inflação. Em todas as áreas do seu governo, o Luiz Inácio Lula da Silva está fracassado, está derrotado e sabe que ele será derrotado na próxima eleição. Então, quero só te responder, porque você está falando de mentira, mas não tem um partido, não tem um presidente que mente mais do que o Partido dos Trabalhadores, do que o presidente Lula. Então, enfim, só te respondendo, e eu estive na manifestação do presidente Bolsonaro, foi uma manifestação linda, uma manifestação pacífica, uma manifestação por liberdade, e eu até vou linkar a minha fala na fala que eu vou entrar agora, porque a gente estava pedindo anistia. Anistia por pessoas que estavam ali, que foram com o terço na mão, mulheres, mães de família que vocês defendem e falam aqui sobre mulheres e violência contra mulheres, homens que estavam doentes e sequer tiveram direito de ficar preso em casa, prisão domiciliar, que vários colegas dos partidos dos trabalhadores têm esse direito. Agora, quando a gente pediu anistia para essas pessoas que não fizeram nada, anistia por pais de famílias, eu conheci diversas mães que estão com 6 filhos para criar e que seu marido está preso por ter feito nada, está preso sem argumento nenhum. Enquanto isso, que essas pessoas estão presas, pais de família, a gente está vendo na orla da Lagoa da Pampulha, e não é só na Lagoa da Pampulha, não. A gente está vendo em Belo Horizonte inteiro, a gente está vendo no estado inteiro, a gente está vendo no Brasil inteiro, diversos assaltos. É roubo de correntinha, é roubo de celular, aí depois dá um soco em um, deixa a outra desmaiada. Isso está acontecendo na orla da Lagoa da Pampulha. E quando eu postei, revoltada com as atitudes desses bandidos, desses marginais, na orla da Lagoa da Pampulha, meu Instagram se encheu, dizendo, não é só na Pampulha, é em todos os lugares. Por quê? Porque a gente tem um governo que passa a mão na cabeça de bandido. Porque a gente tem um governo que passa a mão na cabeça de criminoso. A gente tem um governo que não prende e que não deixa preso criminoso, e sim mães de família. Pior do que ver pessoas sendo assaltadas na hora de correr, deputado Eduardo. Elas vão ali, mães com seus filhos correr na lagoa, e tem a sua correntinha e seu celular, que elas lutaram para conseguir roubados, furtados. Pior que ver elas sendo roubadas é ver o bandido ser preso pela polícia militar e no outro dia ele estar solto, porque a justiça diz que ele não tem que estar preso. Aquele que foi pego em flagrante, roubando um celular, batendo numa mulher, ele está solto. Mas não. Este governo defende as mulheres. Essa mulher que estava desmaiada, que ficou desmaiada na orla da Lagoa da Pampulha, porque o bandido roubou um celular, foi preso e no outro dia estava solto, está tudo bem, direitos humanos, vamos deixar esse bandido preso. Agora, aquelas pessoas que foram manifestar de forma pacífica têm que ficar presos. Podem debochar os deputados que estão aqui na minha frente, os quais eu todos respeito quando vocês falam. Mas, continuando, nós precisamos de uma segurança mais firme. Nós precisamos, eu estou falando, Leleco, deputado Leleco. A fala é minha. Deputados. A fala é minha. Deputados. A fala é minha. Leleco e os demais deputados. A palavra está com a deputada Chiara. Para meu tempo, por favor, deputado, presidente. A palavra está com a deputada Chiara. Eu não vou falar enquanto estiver falando. E o tempo será preservado. Com a palavra, a deputada Chiara Biondini. Então, nós precisamos de uma legislação mais segura, uma legislação que prende bandido, uma legislação que defende o povo, que defende de fato as mulheres, que defende de fato mães de família, que defende de fato homens e pessoas de bem. Bandido tem que estar preso. Quem rouba celular, como diz Luiz Inácio Lula da Silva, é só um celularzinho, tem que ir para a cadeia. A pessoa trabalhou para conquistar, a pessoa sai de manhã querendo voltar para casa e ela tem que lidar com uma situação extremamente desagradável. Isso é inaceitável.
E nós vamos lutar o quanto for para ter mais policiamento, porque a gente sabe que precisa de mais guarda municipal, mais polícia militar em Belo Horizonte inteiro, no estado inteiro, mas mais que isso, esse sentimento de impunidade desses criminosos por parte do governo tem que acabar. Por isso estou aqui para dizer que enquanto eu estiver na Assembleia de Minas, enquanto deputada estadual, eu estarei aqui defendendo a voz dos mineiros, dos belo-horizontinos, daquelas pessoas que moram na Pampulha. Orla da Lagoa da Pampulha é um lugar de lazer, é um lugar de atividade física, e não um lugar de medo, e não um lugar de estar amedrontado. Então, nós precisamos de legislação firme, dura. Eu fiz um ofício, deputado Eduardo, para a Polícia Civil de Minas Gerais, pedindo que o bandido que foi preso em flagrante, porque roubou uma correntinha em um celular, fique preso e não saia e roube novamente, porque senão ninguém mais pode sair de casa. E, em segundo plano, quero dizer para a população da Pampulha que eu estive lá com a minha equipe, colhendo as demandas da Pampulha, da região, quais eram as demandas, além da segurança pública, que eu sei que é uma demanda muito grande, e a gente ouviu que a gente precisava de demanda de banheiro, de sanitários, porque na Orla da Lagoa da Pampulha não tinha banheiros, também de bebedouros, também de poda de árvores, também de iluminação, e eu quero dizer que eu, o deputado Eros Biondini e o vereador Cláudio, acabamos de indicar 450 mil para a aquisição de 2 banheiros autolimpantes na Orla da Lagoa da Pampulha, também 8 bebedouros para a Orla da Lagoa da Pampulha. Já conversamos com a Prefeitura e na semana que vem irá começar um trabalho de poda de árvores e também de iluminação e de câmera de segurança. Quero dizer que a deputada que vos fala é a deputada da Pampulha e enquanto eu estiver no meu mandato, farei de tudo para a gente ter uma Pampulha segura, uma Pampulha com qualidade para se viver. Deputada Eduardo Azevedo. Deputada Chiara, obrigado pela parte. Pegando um gancho na sua fala aí, primeiro eu já começo aqui falando que, na minha opinião, quem tem problema com polícia e quem não gosta de polícia, para mim, é bandido. Quem não gosta de polícia, para mim, tem problema com polícia, é bandido ou passa pano para bandidagem e ponto final. Fato é que a esquerda está desesperada. O desespero bateu. Eu desafio. Semana passada, né, que a gente nem é digno de falar o nome dele, o atual presidente esteve aqui em Minas Gerais. Que fracasso. Que fracasso. Vocês estão desesperados. Por onde os eventos que o Bolsonaro vai, por onde o Bolsonaro está, ele arrasta multidões. E detalhe, não são pessoas que vão lá porque estão sendo pagas. Não. Elas vão ali para poder defender a liberdade. Vão ali de livre e espontânea vontade. Não são pessoas forçadas, igual teve um teatrinho dentro de uma indústria, aí, onde as pessoas estavam batendo palma por Lula, mas você vê ali que é um fato forçado, um teatro. Vocês estão fazendo de tudo para poder tentar acabar com a imagem do Bolsonaro. Mas quanto mais vocês tentam fazer, mais forte ele fica. Tentaram colocar ele inelegível, ele continua forte e demonstrando a sua força. São Paulo, na Paulista, foi sucesso. Nós estávamos lá, deputada Chiara, você lembra muito bem. Uma multidão verde e amarela, onde você não conseguia mais ver a quantidade de pessoas. Copacabana foi um sucesso. Aqui em BH foi um sucesso, lá na Praça da Liberdade. Mas por onde o Lula passa, é um fracasso. E vocês tentam, de todas as formas, tentar fazer com que essa imagem, com que esse patriotismo, com esse senso de liberdade das pessoas, venham a ser esquecido. Mas não vai ser esquecido, gente. Chegam aqui falando que nós estamos falando mentira, nós estamos propagando fake news. Vocês não vão nos calar. Não vão conseguir. Agora, chegar aqui e falar que tem que ver o que um deputado está falando, deixando de falar, nós somos livres através da voz. Nós temos aqui o direito de poder falar sobre aquilo que nos mais representamos, sobre aquilo que as pessoas querem que nós venhamos representar. Então, gente, o desespero bateu. Eu desafio vocês, entre um evento comparativo entre Lula e Bolsonaro, onde as pessoas vão por livre e espontânea vontade, com senso de patriotismo, mas com Lula não. Com Lula é um fracasso, é flopado, ninguém quer mais saber de Lula, a economia está descontrolada, Lula prometeu e não entregou absolutamente nada, o povo já está de saco cheio dessas falácias, desse partido das trevas, desse partido da destruição, que não oferece nada, que só oferece para o seu acompanhado. Então, parabéns pelas suas palavras, parabéns por aqueles que vieram aqui, parabéns por aqueles que foram a Copacabana, defenderam a anistia, porque nós temos que defender sim, porque ali existem pais de família, mães de família, pessoas que estão presas de forma injusta. Sabe por quê? Porque eles estão tentando nos calar. Prendendo aquelas pessoas, estão tentando nos amedrontar. Estão tentando falar assim, aqui quem manda somos nós. Mas não. O Supremo é o povo, e o povo é o Brasil, e nós não vamos nos calar para vocês. E ponto final. Parabéns, deputado.
E só antes de passar a parte para o deputado Bruno, complementando a fala do deputado Eduardo Azevedo, dizer que eles querem censurar, né, deputado? Censurar as mídias, agora querem censurar a Assembleia. Daqui a pouco a gente vem aqui, como o Bruno Engler veio, o deputado Bruno Engler veio uma vez, com a boca tampada, porque é a única coisa que a gente pode fazer. A verdade é só da esquerda. A verdade é só do PT. E vamos censurar o resto, porque eles sabem que a nossa voz, que as nossas mídias alcançam multidões, a gente arrasta multidões, e a única forma da nossa voz não se propagar é nos censurando. Mas isso não vai acontecer. E também quero dizer, esqueci de falar na minha fala, que uma das formas também da gente banir, da gente inibir que esses assaltos, que esses bandidos continuem aí crescendo e se propagando, é valorizando as forças de segurança pública. Nós precisamos valorizar, dar voz, dar condições dignas. Eu sou uma grande apoiadora das forças de segurança públicas, porque é ao lado deles que a gente vai acabar e que a gente vai colocar bandido na cadeia, que é onde é o lugar deles. Deputado Bruno. Obrigado, deputada Chiara. Quero iniciar essa parte aqui parabenizando Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela coragem, pela firmeza, em defesa daquilo que você acredita e não se deixando intimidar. Muito importante a situação que Vossa Excelência coloca, da violência que tem aumentado no entorno da Lagoa da Pampulha. E, como Vossa Excelência pontuou muito bem, é imprescindível a gente ressaltar a hipocrisia desse povo. A hipocrisia desse povo que brada sem anistia, mas que era a favor da anistia lá de 79. Anistia para quem sequestra embaixador, anistia para quem explode quartel, anistia para quem põe bomba em aeroporto. Esses merecem anistia. Aí vem aqui dizer, pedir anistia é confissão de culpa. A gente tem gente há mais de 2 anos presa, uma mãe, a Débora, de 2 filhos, porque riscou uma estátua com batom que você lava com água e detergente. Essa mãe está 2 anos sem ver os seus filhos. Essa não merece anistia, não. Quem merecia eram os terroristas, lá da década de 60, da década de 70. A gente tem o exemplo claro do MST, que em 2016 invadiu o Ministério da Agricultura e tacou fogo. Ninguém foi preso, nada aconteceu. Então, uma hipocrisia, sim, uma hipocrisia canalha, uma hipocrisia daqueles que se dizem defensores dos direitos humanos, mas só quando é para defender vagabundo. Porque quando a gente olha o processo do 8 de janeiro, que o juiz é promotor, julgador e vítima no mesmo processo, aí não tem problema. Quando o Supremo Tribunal Federal ignora o princípio da individualização da pena e julga de baseada, aí não tem problema. Agora, aqueles que infernizam a vida do cidadão de bem, os ladrões de celular, esses são pobres coitados. É só para tomar uma cervejinha, são vítimas da sociedade. Aí eles passam a mão na cabeça. Então a gente não tem que ter cuidado nenhum ao expor essa hipocrisia e essa hipocrisia canalha que a esquerda tem no Brasil inteiro e que, infelizmente, aqui nessa casa não é diferente. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bruno. E mais 2 mentiras, deputado, do presidente Lula, foi querer defender as pessoas com diabetes e ele, infelizmente, tirou o direito das pessoas de diabetes tipo 1, que fossem consideradas como deficientes e que elas mereciam, que eles deveriam. O Lula vetou de forma muito cruel, de forma muito injusta. Ele também se dizia a favor das pessoas autistas, das crianças autistas, das pessoas autistas, mas disse que eles têm um parafuso a menos. Quem é mentiroso nessa história é sempre o presidente que está nessa cadeira. Obrigada, presidente. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel, que disporá de 12 minutos. Antes que a deputada saia do plenário, o deputado Bruno Engler, convidar vocês a tomar vacina ali, tetravalente. Mas para vocês, cuidado com a raiva, porque mata. Vocês estão, eu estou pedindo que vocês vão tomar vacina, negacionistas. Tá bem? Porque o que vocês fazem é um desserviço. E eu não vou citar o nome de deputada no mês de março. Mas desse que pegam carona aqui para poder incitar que continuem a falar besteira, esses nós temos que pegar. O deputado Bruno Engler está cheio de razão e moral por aqui, quando, na verdade,
foi procurado diversas vezes durante o processo eleitoral para poder expor as coisas importantes que fazia, e eu perguntava aqui para a deputada que me antecedeu se ela estava falando de Zema, porque a Polícia Militar está sob o comando do governador de estado. E se houve ali alguma ingerência, falta da Polícia Militar, ela deveria estar se referindo a ele. No entanto, preferiu confundir a cabeça, e a cabeça, quando é confusa, é terrível. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu nunca ouvi tanta besteira junto. Eu já vi tanto bobo junto, mas tanta besteira numa só fala, aparteada aqui, por uma pessoa que tem dificuldade de falar o nome do Lula, mas quando fala dá até prazer, viu, deputado Azeredo? Quando você fala o nome do Lula, parece que você sofre de um amor profundo, daqueles que mata. Mas fique tranquilo, nós também estivemos nos eventos em que o presidente Lula, com muita educação, convidou o Zema. E vocês estão se unindo contra o Zema, mas eu acho que vocês deviam estar tudo junto. A tentativa de vocês é de desvincular a imagem do Cleitinho do governador Zema e o Zema desvincular do Bolsonaro, mas é tudo a mesma coisa, deputado Betão. Eu não ouso aqui falar a palavra de baixo calão, porque a TV Assembleia não é lugar para isso. Mas se tem gente especialista em fake news, me antecederam aqui nessa fala, e nós estamos aqui diante de um plenário que, para nós, é sagrado. Portanto, eu tenho compromisso com a verdade. Nossos queridos deputados estão aqui para partilhar. Qual dos dois? A gente brevemente, deputado. Tá bem. Com a palavra, o deputado Cristiano, nessa parte, logo em seguida, nosso querido deputado doutor Jean e o deputado Betão também. Deputado, eu vou ser bastante breve. 3 coisas que eu acho importante dizer aqui, a partir de algumas coisas que eu vi. Apesar que eu não entendi muito, eu fiquei um pouco confuso das coisas que foram ditas, mas vamos ver se é isso. O presidente Lula, quando fez a nomeação da indicação da presidenta do PT, Gleisi, para o ministério, ele falou que estava indicando uma mulher bonita, né? Claro que essas não são somente as qualidades da Gleisi. E acho que o Lula conhece ela há 50 anos, não precisa dizer quais são, porque ele conhece muito bem, né? Mas eu sou de um tempo que chamar uma mulher de bonita é elogio, né? Fala assim, olha, né, mulher bonita, né? Chamar uma mulher de bonita deixou de ser elogio quando agora na história, né? E aí eu acho engraçado que quem fez essa crítica é quem defende um cara que falou o seguinte, que as mulheres do PT é tudo feia, incomível, que disse para uma colega parlamentar que não estrupar porque não merecia, que teve 5 filhos e na última veio uma fraquejada. Ou seja, o cara mais misógino, o cara que só tem falas contra, de ataque e violência contra as mulheres. Aí a deputada sobe, acha ruim o Lula ter elogiado uma colega chamando ela de bonita, mas bate palma com um cara que chama mulher feia, adversária feia, de incomível. Cara, eu não entendo. Quando eu falo dissonância cognitiva, vocês acham que é brincadeira. Outra questão. Porque o Lula falou que ia prometer picanha. Gente, o Lula manda um projeto lá para a reforma tributária, zerar os impostos da cesta básica. Como é que os deputados e senadores da direita votam? Contra. O presidente Lula fala agora, vamos pegar e reduzir os impostos dos alimentos para importar alimento e baixar o preço. O que o governador da base dessa galera faz? É contra. E aí a mesma galera que, na época, o povo estava na fila do osso. Hoje já esqueceu a fila do osso. Hoje já esqueceu a turma que ia revirar caçamba de caminhão para pegar resto de alimento, que era isso que a gente via no noticiário. Não, gente, a dissonância cognitiva está um negócio impressionante. Para acabar, para não dizer que nem tudo é notícia ruim, o presidente Lula protocolou hoje o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 cumprindo promessa de campanha. Obrigado, Leleco. Obrigado. Como filósofo, há mais fake news entre o céu e a terra que a sua vã filosofia consiga explicar. Queria te deixar esse alento, deputado Cristiano, e dando aqui também esse aparte ao querido companheiro doutor Jean, para que possa também aí refletir. Deputado Leleco, deputados colegas aqui, o deputado Cristiano acabou falando que o Lula protocolou um projeto falando da questão do imposto. E, deputado, é bom a gente lembrar, né, deputado, quem foi que aumentou o imposto em Minas Gerais sobre a carne? Zema. Quem foi? Zema. O meu Zema. E a deputada que antecedeu o deputado Leleco falou sobre a questão da carne. Então, mineiros, o culpado é o governador Zema. Aliás, aproveito aqui, vamos todos nós em alto e bom som, Zema, diminui o imposto de renda da cesta básica. O pessoal aí que falou, que pediu a parte aqui, a deputada do partido, a gente sabe que eles são, pede os deputados seus para votar a favor
da diminuição do imposto sobre a cesta básica, proposta do presidente Lula. E seria interessante falar aí. Falam da segurança em Belo Horizonte, como se fosse um papel do governo federal, responsabilidade pela segurança na Pampulha, na Lagoa da Pampulha. Só ler uma... Forças de Segurança de Minas ameaçam mobilização e cobra reajuste de Zema. Falaram aí que quem não gosta de polícia é bandido, né? Quem não gosta de polícia em Minas Gerais? Que não cumpriu o que falou com os mineiros, com os policiais. Então, eu acho que todos... Quem foi, deputado? Então, eu acho que todos nós aqui, deputados, a PM e o pessoal da Polícia Civil que nos procura, nós sempre damos esse apoio aqui. Nós temos essa questão muito entre nós de apoiar todos os servidores públicos. Mas, deputado, eu queria falar de uma coisa boa. Me permita falar de uma coisa boa, e por isso eu vou colocar esse boné aqui. Primeiro, eu quero parabenizar todos os profissionais do SAMU. Todos os profissionais e todas as profissionais do SAMU. Quem fez o SAMU? Lula. Quero parabenizar, né, aqui, meu irmão é médico do SAMU, tem tantos amigos médicos do SAMU, os condutores maravilhosos, médicos que trabalham no SAMU. Eu quero parabenizar a todos. E anunciar rapidamente, deputado, quase 800 ambulâncias que o nosso ministro Padilha, junto com o Lula, anunciou a semana passada. Para Minas Gerais, Belo Horizonte, 5, Bocaiúva, 1, Congonhas, 1, Francisco Sá, 1, Manga, 1, Monte Azul, 1 ambulância, Monte Carmelo, 1, Pará de Minas, 1, Salinas, 1, Contagem, 3, Ipatinga, 3, Itabira, 3, Itaubim, nossa querida Itaubim, 1 ambulância, Malacacheta, 1 ambulância, Mariana, 1 ambulância, Nanuque, ambulância, Novo Cruzeiro, Pedra Azul, Piuí, Poços de Caldas, Ponto dos Volantes, 7 Lagoas e Uberaba. Ô, deputado, isso é trabalho. Foi feito um desafio aí, né? Eu vou fazer um desafio. Mostre quantas ambulâncias o governo Bolsonaro destinou para o SAMU de Minas Gerais. Mostre, eu quero ver, a semana que vem, quantas ambulâncias destinou para o governo de Minas Gerais. Mas, por último, eu quero dizer, os avanços são importantes, mas eu quero aqui dizer, deputado, para terminar minha fala, um grande abraço a todos os condutores e que nós possamos lutar nessa casa. Já fizemos audiência pública e lutar pela valorização cada vez mais do SAMU, principalmente os condutores. Na questão salarial, fica aqui o meu abraço e que nós possamos avançar cada vez mais. Obrigado, Lula. Obrigado, ministro Padilha. Viva o SAMU! Chame o SAMU. Chame o SAMU, deputado. Mas alguém falou de vacina. Aproveita aqui aí, também, deputado Jean. Convida esses deputados bolsonaristas para vacinar. Você me desculpa, mas eu sou médico, eu tenho que falar isso aqui, deputado. Estou excedendo o tempo aqui, me permita aqui, só mais um segundo que você falou sobre vacina. Ô, deputado, o sarampo volta. O sarampo, 2 casos, o Ministério da Saúde diz que tem no Rio de Janeiro. Eu pediria a todos os deputados que subissem aí e falassem para o nosso povo, vacine. A vacina está à disposição nos postos de saúde. Nós temos um governo não negacionista. Vacine as nossas crianças para que o sarampo não volte em nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dr. Jean. Ao defender o SUS, a vacina e, aqui, em especial, ao cuidar de trazer os dados do SAMU, nós podemos falar das coisas que fazemos e não da pirotecnia filosófica, da fake news que nos antecedeu. Com a palavra, deputado Betão, para a sua parte. Muito rapidamente, para o senhor deputado não perder os poucos minutos que lhe restam, né? Mas o senhor, o deputado Cristiano e o deputado Jean Freire já adiantaram bastante do que eu gostaria de responder, né? E diria que, quando tocam aqui na questão do alimento, né, porque virou um negócio, o preço do ovo, isso aí vai passar. Nós temos que lembrar que o preço da comida começou a subir quando foi privatizado não, foi destruída as Conabs, né, no país inteiro, Temer e Bolsonaro. Então, nós não temos alimentação de regulação. Agora que o governo está conseguindo montar, né, tentando montar uma regulação de alimentos para, quando tiver essa alta, poder injetar o alimento no mercado. Por isso que eu falo o tempo todo, eles vêm para cá para falar um monte de fake news, depois põe nas suas redes sociais e faz a lacração, né? Isso não é possível mais, gente. Né? Quer fazer? Faça sem usar a imagem da TV Assembleia, que é uma TV pública,
né, e que nós temos que estar comunicando à população e falando a verdade para ela, né? Então, eu vou parar por aqui, presidente, deputado, porque eu vou lá agora tomar a minha vacina contra a gripe, né, para poder ficar imunizado. E é o que todos devem fazer. Obrigado pelo seu testemunho, e é o que nós estamos provocando a todos. Eu quero falar rapidamente em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Aqui o presidente está, junto com o Bloco Democracia e Luta. Nós assistimos atordoados e tristes à retomada dos ataques e esta quebra do cessar-fogo, que tinha conhecimento dos Estados Unidos e agora está publicizado. Infelizmente, o povo palestino volta a sofrer todos os ataques de morte, não podendo, inclusive, buscar nos escombros seus mortos. A Assembleia Legislativa de Minas fará, no próximo dia 30, do Rio ao Mar, esta que é uma defesa de qualquer ser humano que compreenda-se dentro da lógica da humanidade em defesa da vida e do povo palestino. Por isso, Palestina livre do rio ao mar. Palestina livre do rio ao mar. Palestina livre do rio ao mar. Obrigado, presidenta. A gente vai desentupir os ouvidos de tanta besteira e pedir ao povo que releve as fake news ditas em plenário pelos que antecederam, infelizmente, e que usaram este púlpito para falar mentira para os mineiros. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Senhora presidente, questão de ordem. A questão de ordem é depois da gente fazer a leitura da correspondência aqui. Tá. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto de número 18 de 2025. Veto total à proposição de lei de número 26.033 de 2024, que veda o fornecedor ao repasse de custo relativo à emissão do boleto bancário, carnê de pagamento e demais documentos de cobrança. Pelo bloco Minas em Frente, BMF, efetivo, deputado Adriana Varenga, deputado Jean Pereira, deputado efetivo, deputado Adriana Varenga, suplente Chiara Biondini, efetivo Gil Pereira, suplente Rafael Martins. Pelo bloco Avança Minas, deputado efetivo, deputada Carol Caran, suplente, deputado Bim da Ambulância. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo, deputado professor Cleito, e suplente, deputado Leleco Pimentel. Pela bancada do Partido Liberal, deputado Sargento Rodrigues, suplente, deputado Eduardo Azevedo. Designe as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto de número 19 de 2025, veto parcial, proposição de lei de número 26.129 de 2024, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2024-2027, para o exercício de 2025. Pelo bloco Minas em Frente, deputado efetivo Zé Laviola, suplente doutor Maurício, efetivo deputado Gustavo Valadares, suplente deputado Grego da Fundação. Bloco Avança Minas, efetivo o deputado Neilando Pimenta e o suplente deputado Raul Belém. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo deputado Cristiano Silveira, suplente deputada Bela Gonçalves. Pela bancada do Partido Liberal, deputado Caporeso, efetivo, e suplente deputada Amanda Teixeira Dias. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto de número 20 de 2025, veto parcial para a produção de lei de número 26.130 de 2024,
que estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento de empresas controladas pelo Estado no exercício de 2025. Pelo bloco Minas em Frente, efetivo deputado Raul Martins, suplente Rafael Martins, suplente deputado Gil Pereira. Efetivo deputado Gustavo Valadares, suplente deputado Grego da Fundação. Pelo bloco Avança Minas, efetivo deputado Charles Santos, suplente deputado Enes Cândido. Pelo bloco Democracia e Luta, efetiva deputada Beatriz Cerqueira, suplente deputado Cristiano Silveira. Pela bancada do Partido Liberal, deputado Coronel Henrique, suplente deputado Antônio Carlos Arantes. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto de número 21/2025, veto parcial à proposição de lei de número 26.107 de 2024, que dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária escritas em dívida ativa e outras providências. Pelo bloco Minas em Frente, efetivo, deputado Tito Torres, suplente, deputado Gil Pereira. Efetivo, deputado Adriano Alvarenga, suplente, deputada Nayara Rocha. Pelo bloco Avança Minas, efetivo, deputado João Magalhães, suplente, deputado Raul Belém. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo, deputado Ulisses Gomes, suplente, deputado Cristiano Silveira. Pela bancada do Partido Liberal, deputado Antônio Carlos Arantes, suplente, deputado Sargento Rodrigues. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto de número 22 de 2025, veto total à proposição de número 26.114 de 2024, que dispõe da criação para fins de reprodução e comercialização de cães e gatos de raça no Estado e de outras providências. Pelo bloco Minas em Frente, efetivo deputado Tito Torres, suplente deputado Cássio Soares. Efetivo deputado Vitório Júnior, suplente deputada Chiara Biondini. Pelo bloco Avança Minas, efetivo deputado Noraldino Júnior, suplente deputado Dr. Paulo. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo Dr. Jean Freire, suplente deputada Lohana. Pela bancada do Partido Liberal, efetivo deputada Amanda Teixeira Dias, suplente deputada Marli Ribeiro. Designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre o veto de número 23 de 2025, veto parcial, proposição de lei de número 26.117 de 2024, que institui o Estatuto da Igualdade Racial no Estado. Pelo bloco Minas em Frente, efetivo, deputada Ione Pinheiro, suplente, deputado Arnaldo Silva. Efetivo, deputado Rodrigo Lopes, suplente, deputado Adriano Alvarenga. Pelo bloco Avança Minas, efetivo, deputado professor Wendel Mesquita, suplente, deputado Enes Cândido. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo, deputada Ana Paula Siqueira, suplente, deputado André de Jesus. Pela bancada do Partido Liberal, efetivo, deputado Caporeso, suplente, Eduardo Azevedo. Designo nas comissões. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei de número 2.813 de 2024, do deputado Dr. Jean Freire, ao projeto de lei de número 3.007 de 2021, do deputado Raul Belém, por guardarem semelhança entre si. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do requerimento de número 9.867 de 2024 ao requerimento de número 9.865 de 2024, ambos à Comissão da Educação, por guardarem semelhança entre si. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente,
nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 10.281 e 10.282 de 2025, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, 10.283, 10.301, a 10.303, 10.305, 10.306, 10.313, 10.314, 10.464, 10.469, 10.473 a 10.479 de 2025, à Comissão de Direitos Humanos, 10.286 a 10.297 e 10.300 de 2025, à Comissão de Transporte, 10.307, 10.333, 10.335 e 10.336 de 2025, à Comissão de Administração Pública, 10.315 a 10.317 de 2025, à Comissão de Minas e Energia, 10.321 de 2025, à Comissão de Agropecuária, 10.322 a 10.330, 10.332 e 10.338 a 10.355 de 2025, da Comissão do Direito da Mulher, 10.358 e 10.359 de 2025, da Comissão de Pessoa com Deficiência, 10.362 a 10.369 de 2025, a Comissão de Saúde, da Comissão de Saúde, 10.371 a 10.377 e 10.378 de 2025, da Comissão de Defesa do Consumidor, 10.387, 10.394, 10.395, 10.397 a 10.339, 10.399, 10.401 e 10.402 de 2025, da Comissão de Trabalho, 10.405 de 2025, a Comissão de Cultura, 10.415, 10.417, 10.418, 10.424 a 10.426, 10.430 e 10.431 de 2025, à Comissão de Segurança Pública, 10.432 a 10.434, 10.436, 10.438 a 10.449, 10.450 a 10.456, 10.451 a 2.456 e 10.458 de 2025, à Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicação. As comissões de Cultura, de Saúde e do Trabalho comunicam apreciação conclusiva de matéria nas reuniões ordinárias de 12/3 de 2025. Ciente, publique-se. Requerimentos despachados pela presidência. Eu vou tirar a questão de ordem, só aguardar. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento de número 10.380 de 2025, da deputada delegada Sheila e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Dr. Rogério Greco, atual secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pela sua destacada trajetória profissional e contribuições significativas para a segurança e justiça no Estado. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento de número 10.460, 10.461 e 10.462 de 2025, da deputada Beatriz Cerqueira, solicitando a retirada de tramitação, respectivamente, do projeto de lei complementar de número 1 de 2019 e do projeto de lei de número 406 de 2019 e do projeto complementar de número 33 de 2020, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno.
Concedo a questão de ordem à deputada Amanda Teixeira. Boa tarde, senhora presidente. Vivemos hoje em tempos sombrios, em que o Poder Judiciário, que deveria ser imparcial, tornou-se ferramenta de perseguição política contra aqueles que ousam falar mal do atual governo. E hoje eu lamento muito que um colega deputado, o senhor Betão, venha a plenário para dizer que devemos ser censurados. Os parlamentares de direita não podem emitir opiniões supostamente mentirosas e invoca até a TV Assembleia para que a mesma faça alguma coisa sobre isso e que a gente não tenha a palavra. Isso é muito grave, porque fere a democracia, fere a liberdade individual. Nós estamos aqui representando o povo mineiro e a nossa voz a nossa voz aqui é democrática. E lamento muito pelo caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que com quase 800 mil votos tem que agora ir para os Estados Unidos e teve que ir para os Estados Unidos e ficar por lá, se licenciar do cargo de deputado por uma perseguição política absurda que vem sofrendo. E não é só com ele. Isso ocorre por um padrão que a esquerda e algumas partes do judiciário brasileiro promovem contra aqueles que não se adequam ao que eles querem. E também lamento muito que outro colega deputado, Cristiano, venha aqui debochar em plenário, rir da fala de um colega. Plenário não é lugar de deboche, não é lugar de risada, aqui a gente tem que falar com seriedade para o povo. E ele disse que defende a pauta do autismo, só que não se compadece com as mães de autistas que estão presas nesse momento e deixaram seus filhos em casa, muitas vezes deixaram seus filhos em casa, muitas vezes sem os cuidados devidos, pois as mães se ausentaram. E esse deputado, ele não se compadece também com o caso do Clezão, porque ele diz que bandido tem que ficar na cadeia. Mas eu convido o deputado Cristiano para fazer esse apelo contra os pedófilos, aos assassinos, não contra aqueles que simplesmente picharam uma estátua com um batom. A gente tem que colocar na balança o que é mais grave, pichar uma estátua com um batom que pode ser lavável ou um pedófilo de 82 anos que estupra uma menina de 10 anos e tenta comprar o silêncio dela com R$10 e tem a sua pena diminuída. Né? Na verdade, ele nem sequer foi preso aqui em Belo Horizonte. Ele pôde ter prisão domiciliar pelo fato de ser idoso. E o Clezão foi preso em 2023, ele apresentou problemas de saúde, foi pedido a liberdade provisória, o deputado Cristiano disse, tem que ser julgado pela primeira instância, segunda instância, depois última instância. No caso do Clezão, foi pedido a liberdade provisória, o STF sequer julgou. E o Clezão, ele faleceu na prisão, fruto de uma negligência por parte do judiciário. Se ele estava ali doente, por que não foram tomadas medidas para que ele pudesse se recuperar, seja no hospital ou em casa? Então, a nossa luta aqui é muito maior que essa. Nós queremos, sim, anistia. Nós pedimos anistia porque essas pessoas elas não merecem ir para a cadeia. E também outro fato que eu queria expor, a hipocrisia do deputado Leleco, que nesse mês disse que não vai citar o nome de nenhuma deputada, e espero, mas que quando o deputado Caporeso fala, que ele se cala, mas quando a deputada Chiara falou, ele foi para cima e ficou ali todo o tempo tentando atrapalhar o discurso da deputada sem nenhum respeito. Né? O que a gente tem que pensar aqui é realmente a hipocrisia da esquerda. Muito obrigada. Pela ordem, senhora presidente. Concedo pela ordem ao deputado Dr. Jean Freire. Senhora presidente, eu queria, na verdade, que a deputada tinha pedido a questão de ordem, eu pensei que ela ia levantar uma questão de ordem, e eu decidi não falar, mas levantou uma questão sobre
a luta do deputado Cristiano. O deputado Cristiano não está aqui agora para se defender, e quem vê essa fala pensa que o deputado Cristiano defende pedófilo. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Cristiano pela fala que ele fez hoje aqui em plenário. É isso mesmo, né? Foi até falado aqui que essas mulheres, mães de crianças autistas, né, que deixaram suas crianças, mas deixaram suas crianças sozinhas também, para ir não simplesmente passar batom em estátua. Não foi isso, né? Então, nós estamos minimizando um crime gravíssimo que essas pessoas cometeram, né, nesse país, tentando um golpe, né? Então, eu quero aqui só usar esse pela ordem para enaltecer e parabenizar a luta do deputado Cristiano e de todos os outros, né, que façam essa luta em relação ao autismo, às doenças, várias doenças raras aqui também, em relação à defesa das mães atípicas, né, e ele que vive isso dentro de casa. Ele vive dentro de casa e faz uma luta belíssima, muitas vezes trazendo o seu filhinho aqui, e a gente sabe os projetos que ele já apresentou e a luta que ele pauta aqui nessa casa. Ele, como não está aqui para se defender dessa fala, quem pega uma fala isolada pensa que o deputado defende pedófilo, né? Eu dou a resposta aqui, quem fala, o que é mais grave, passar um batom em uma estátua ou a questão do pedófilo? Evidentemente, nós não defendemos, eu, Vossa Excelência, o deputado Cristiano, nenhum de nossa bancada defende pedófilo, não. Então, era só para isso ficar muito bem claro aqui. Obrigada, deputada. Requerimentos submetidos à votação. Votação do requerimento de número 917 de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Aprovado. Votação do requerimento de número 2058 de 2023, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A votação do requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 2531 de 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia Legislativa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 2954 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 4.147 de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 5.807 de 2024. Requerimento de número 5.806 de 2024, da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 5.951 de 2024, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 5.984 de 2024, da Comissão Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 6.869 de 2024, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 6.936 de 2024, da Comissão de Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado.
Votação do requerimento de número 6.951 de 2024. Na Comissão de Transporte, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 6.998 de 2024. Na Comissão de Meio Ambiente, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 7.063 de 2024. Na Comissão de Cultura, a mesa da Assembleia Legislativa opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 7.088 de 2024, da Comissão de Justiça. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação do requerimento de número 9.694 de 2024, da Comissão de Direito da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 19, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também na manhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.